algo precioso na nossa vida, que é a palavra de Deus. E Deus colocou algo no meu coração nessa manhã e para a noite também, que eu vou falar, para que nós possamos ter uma fé excelente. O que é uma fé excelente? Uma fé excelente é aquela que nada pode nos abalar, nada vai nos tirar do propósito de Deus na nossa vida. Ou seja, você que já está em Deus, já está em Cristo Jesus, nada que aconteça na nossa vida pode nos tirar, pode nos abalar a ponto de nós não valorizarmos a nossa fé. E o que Deus quer de nós é que nós possamos cada dia mais viver em fé, uma fé muito mais excelente do que você possa ter vivido até hoje. E Deus, a cada dia, Ele quer que nós possamos estar rompendo em fé. Nós só conseguimos romper, queridos, quando nós temos fé. Uma pessoa que não tem fé, ela não consegue romper. Tudo que aparece na vida dela se transforma num obstáculo, tudo fica difícil. Você olha para a situação do país, você olha para a situação da sua casa, olha para a sua saúde, olha para a idade que você já está. Então nós somos cercados de vários argumentos da nossa vida que pode limitar a nossa fé. Por isso que nós a cada dia precisamos ter uma fé muito mais excelente, porque, irmãos, eu e você, nós não somos diferentes. Nós temos contas para pagar, você tem que trabalhar, precisa ter saúde, precisa ter disposição, precisa ter ânimo, mas as situações muitas vezes que nós vivemos ao nosso derredor, nós somos cercados de quê? Muitas vezes somos cercados de quê? Por uma enfermidade, ou na nossa vida, ou na vida de algum familiar nosso. Às vezes nós somos cercados por quê? Talvez por um salário que não esteja cobrindo as nossas necessidades, ou talvez somos cercados por quê? Por o desemprego que tem assolado o nosso país, e tem envolvido muitas pessoas nisso, e talvez no relacionamento da família, com os filhos, um problema. Então nós somos cercados de situações, irmãos, que se nós não tivermos uma excelência em fé, nós não conseguimos romper essas situações e vencer, não é? Por isso que Jesus disse que nesse mundo nós vamos ter aflições, mas nós precisamos ter o quê? Um bom ânimo, ou seja, uma excelência de fé, porque Ele diz, porque eu já venci. Amém, queridos? Então você precisa, nós precisamos todo dia exercitar isso. E aqui em 1 João, a carta de João, né? Primeira carta de João, no capítulo 5, queria que você abra a sua Bíblia. Não é o Evangelho de João, são as cartas, já é mais lá para o final da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 5. Primeira João, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 4 e 5. Primeira João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Na minha Bíblia diz o seguinte, versículo 4: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém, queridos? Nós precisamos crer nisso. Isso aqui é poderoso. Só de você ler isso aqui, esses dois versículos, já fala muito na nossa vida. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus aqui? Levante sua mão. Então aqui já diz algo poderoso para você. Você que é nascido de Deus, você vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, você é nascido de Deus, você já está predestinado a vencer o mundo. Agora, qual que é essa vitória que vence o mundo? A minha e a sua fé.
Ou seja, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém, irmãos? É poderoso isso. Então nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, e pela fé nós estamos aqui colocando a nossa vida nele, a nossa esperança nele. Irmãos, eu e você, nós somos filhos de Deus, amém? Nós somos cheios da sua vida e da sua unção. Uma coisa que é uma realidade na nossa vida, eu e você, disso não muda mais, não muda mais. Eu e você, nós já somos filhos de Deus. Eu e você, nós somos cheios da vida de Deus e da unção de Deus em nossas vidas. Mas nós precisamos de algo muito importante. Nós precisamos guardar a nossa fé. Guardar a nossa fé. Porque caso contrário, podemos nos tornar naturais em nossa vida cristã. Presta atenção nisso. Nós já temos a promessa de Deus na nossa vida. Nós já vivemos debaixo do favor de Deus. Nós já temos a garantia e a certeza que nós somos filhos de Deus e que nós temos a unção de Deus na nossa vida. Mas, queridos, como igreja, como eu digo assim, igreja individual, eu igreja, Clóvis Natal da Silva, igreja de Cristo, Carlinhos, igreja, Viviane, igreja, William, igreja, como igreja que nós somos, nós precisamos guardar a nossa fé, porque caso contrário, nós podemos nos tornar naturais em nossa vida cristã. O que é natural, irmãos? É nós andarmos pelas circunstâncias da vida. A nossa vida cristã é baseada em fatos que ocorrem em nossa vida. Eu e você não podemos mais viver baseado no que nós vemos, do que nós estamos presenciando, porque isso não é fé. A fé, a Bíblia diz que é o firmamento baseado nas coisas que nós não vimos e não estamos vendo, mas nós temos certeza que vai acontecer. Amém? Talvez você, no seu natural, você está olhando para a sua vida hoje e consegue ver e está vendo somente lutas, problemas, dificuldades, situações da sua vida que te entristecem, que desanimam você. Isso é uma pessoa natural. O natural nosso é isso. O meu natural é isso, o seu natural é isso. Nós não conseguimos fugir disso, porque são as coisas naturais que acontecem na vida de todo mundo, né? Mas a nossa vida hoje, irmãos, não pode mais ser baseada e alicerçada nisso, porque senão nós vamos viver dentro da igreja, vivendo como pessoas ainda naturais. E a Bíblia diz que nós não somos mais seres naturais, nós somos seres que vivemos e somos sobrenaturais. Nós vivemos um sobrenatural, nós não vivemos mais no natural, nós vivemos no sobrenatural. O que é um sobrenatural? É acima das coisas que são naturais. Ou seja, estou desempregado, estou com uma enfermidade natural, estão vendo, estou com uma enfermidade, mas eu não posso basear minha vida no meu desemprego, não posso basear minha vida na minha doença, não posso basear minha vida de algum familiar meu que está doente, não posso basear na situação financeira, olhar para minha conta bancária e ver que ela está no vermelho, e isso me levar ao ponto de me entristecer, de desanimar, de me tirar as forças. Por quê? Porque isso é o natural. Agora eu e você, nós somos filhos de Deus exatamente por conta disso, porque nós andamos acima daquilo natural, e quando nós andamos acima do natural, a mão de Deus vem sobre nossas vidas e faz algo que é sobrenatural, irmãos, sobrenatural, porque o natural todo mundo vive, agora Deus, o nosso Deus é um Deus do sobrenatural. Sobrenatural, sabe o que é? É tirar Lázaro depois de 4 dias morto num túmulo, Jesus chegar para ele: Lázaro, sai para fora.
e aquele homem sair, depois de 4 dias morto, sair para fora. O natural, querido, é você ter um diagnóstico médico, você vir aqui na igreja, pedir uma oração, e de repente você volta no médico, o médico vai te examinar novamente e vê que você já sobrenaturalmente ficou curado. Quantas pessoas, às vezes, que precisam de uma cirurgia, vem à igreja, ora, volta para fazer o exame, vem lá o médico falando, poxa, não precisa mais fazer. Isso é o sobrenatural. Por quê? Por que acontece isso com algumas pessoas? Porque é o sobrenatural. O natural é você participar de uma seleção numa empresa, e você está lá com um monte de concorrentes ali, que são MBAs em tantas coisas, e você tem ali seu 2º grau feito ali, e de repente você vai e você é selecionado no meio de todos aqueles MBAs que estavam ali participando da seleção, e você é escolhido. Isso é sobrenatural. Isso pode acontecer? Claro que pode, porque isso é uma fé excelente. Isso é uma fé excelente. Então, querido, você que está aqui nessa manhã, não limite a sua vida naquilo que você está vivendo, porque o que você está vivendo é natural, mas o Deus que eu e você servimos é um Deus que vive e anda no sobrenatural, amém? Sobrenatural. O sobrenatural é Pedro vir e andar sobre as águas. O natural foi quando ele olhou ao redor dele e viu aquele imensidão de mar, e ele se sentiu impotente ali e afundou. Agora, quantas pessoas que estão dentro das igrejas estão vivendo, ouvindo sobre essa fé de Deus que é sobrenatural na nossa vida, mas ainda olham no mar e vê que quantas vezes você afunda. Então isso, irmãos, nós não podemos viver isso. Ou seja, nós não podemos nos tornar naturais na nossa vida cristã. As circunstâncias que estão ao nosso redor, todas elas são naturais, mas eu e você não podemos mais viver a nossa vida no natural, porque senão, querido, nós não temos fé, e sem fé é impossível agradar e viver a graça e o favor de Deus. O que nos leva a ver as coisas, o que nos leva ver e viver a graça e o favor de Deus é a fé. Pela fé, querido, nós estamos aqui. É a fé que vai nos levar a viver o favor de Deus na nossa vida. Quando somos naturais, vemos todas as coisas numa perspectiva meramente humana. Ou seja, quando eu e você começamos a ser muito naturais, tudo que nós fazemos na igreja, toda a nossa vida cristã, ela se torna simplesmente humana. Ou seja, quando somos naturais, vemos todas as coisas numa perspectiva simplesmente humana. Você não pode mais olhar para a sua vida numa perspectiva simplesmente humana, natural. Você não pode olhar para a situação desse país de uma forma natural. Você não pode olhar para a situação da sua casa de uma forma natural, de uma forma humana. Porque quando isso acontece conosco, nós limitamos o agir de Deus. Precisamos ter cuidado. Eu e você, nós precisamos ter cuidado para não limitar a ação de Deus em nós. A Bíblia diz assim em Romanos: quem poderá nos separar do amor de Deus? E Paulo continua dizendo: nem altura, nem profundidade, nem largura, ou seja, nem os anjos, nem os demônios, nada pode nos separar do agir do amor de Deus em nossas vidas. Nem o diabo. Mas quem que pode? Irmãos, o maior inimigo nosso, hoje que nós já somos remidos e salvos pelo sangue de Jesus, nós já fomos libertos pela palavra, como eu preguei 2 semanas atrás.
o maior inimigo que eu tenho não é o diabo. O maior inimigo que eu tenho hoje, que pode sair impedir a ação de Deus na minha vida, sou eu mesmo. A única pessoa hoje, o único ser, tanto humano como espiritual, que pode atrapalhar o agir de Deus na nossa vida, somos nós mesmos. Pastor, como? Quando nós começamos a viver a nossa vida cristã no natural. Quando nós começamos a viver a nossa vida cristã de uma forma simplesmente humana. Porque nós não somos mais seres humanos, hoje nós somos seres espirituais. E como seres espirituais, nós temos que viver as coisas e crer que algo sobrenatural vai acontecer nas nossas vidas todos os dias. Ou seja, eu vou vencer o mundo. Eu vou vencer o mundo. Mesmo que todo o meu olhar olhando para o mar e ver aquele mar imenso, mas eu creio que esse mar pode se abrir e eu vou passar em terra seca e chegar do outro lado, porque do outro lado existe uma promessa de uma terra boa, maravilhosa. A Bíblia diz que emana leite e mel. Agora, como que eu vou sair daqui e eu vou atravessar essa imensidão de mar, se humanamente eu mal sei nadar? Como que eu vou me desbravar nesse mar? É muito difícil para mim, é impossível para mim. É claro que para mim e para você, na maioria das vezes, é impossível nós fazermos algumas coisas para melhorar a nossa vida. Mas se eu for viver e olhar de uma forma humana, na minha humanidade, na sua humanidade, irmãos, nós não vamos conquistar nada. Moisés, ele viu aquele mar, e Deus falou para ele: olha, você quer ver algo sobrenatural? Toca no mar com essa vara que você vai ver o que vai ser sobrenatural. Naquele momento a Bíblia diz que o mar se abriu e eles passaram em terra seca. Isso é sobrenatural. Irmãos, nós precisamos ter cuidado para não limitar, porque se Moisés tivesse limitado naquele momento, se ele tivesse numa humanidade dele, naquele momento, se ele não exercitasse a fé naquele momento, se ele não acreditasse naquilo que Deus falou para ele, toca as águas com o cajado, ele não iria tocar, e ele não iria ver o sobrenatural acontecer, ele não iria ver o mar se abrir, e aquele povo seria destruído pelo exército de Faraó. Quantas coisas na sua vida, querido, que parecia impossível acontecer, humanamente impossível. Você já viveu situações, você já chegou até aqui, eu creio que você já viveu algumas situações na sua vida, que humanamente você olhando falava: é impossível isso acontecer na minha vida, é impossível agora eu vencer isso. Mas o que você usou? Você olhou de uma forma humana para aquilo que era difícil, mas depois você olhou para o céu e falou: da onde vem o meu socorro agora? O meu socorro vem dos céus, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então todas as vezes que nós olharmos para algo na nossa vida, que humanamente nós olhamos e vimos que para nós é impossível de conquistar, nós precisamos erguer os nossos olhos para os céus e falar: da onde vem o meu socorro agora? O meu socorro, eu tenho certeza absoluta que vem do Senhor que fez os céus e a terra. E quando você coloca a sua fé nisso, o sobrenatural começa a agir. Agora, quando você começa a sempre olhar para a sua situação, olhar para o seu problema, olhar para a vida da sua família, olhar para aquilo que está acontecendo no momento, no seu trabalho, você que trabalha por conta, você que está dentro de uma empresa, ou trabalhando para alguém, e olha que está difícil as coisas, e fica naquilo, você limita Deus. Muitas pessoas estão limitando Deus dentro das igrejas. Nós temos visto muitas coisas grandes acontecer aqui na nossa vida, como igreja, como pessoas. Por que nós temos visto? Porque nós não estamos olhando, não estamos colocando a nossa humanidade naquilo. As coisas são difíceis, mas nós temos um Deus conosco. Jesus, Emanuel, significa Deus conosco. Nós servimos ao Deus Emanuel. É difícil fazer tal coisa, é difícil arrumar, é difícil
fazer algum evento, é difícil fazer um encontro, é difícil fazer, tudo isso é difícil, humanamente é difícil. Mas todas as vezes que nós vamos fazer alguma coisa, nós olhamos para o Emanuel, que é o Deus conosco. Esse Deus conosco, Ele tira a nossa humanidade e nós começamos a viver o sobrenatural dele. A sua vida precisa ser assim, a nossa vida precisa ser assim, porque senão é impossível nós vivermos debaixo da graça e do favor de Deus. A graça e o favor de Deus, ela só se manifesta na nossa vida quando nós começamos a viver uma fé excelente. Tira os olhos do seu problema, tire os olhos da sua dificuldade. Davi, quando chegou diante daquele gigante, que já estava afrontando o exército de Israel há muito tempo, aquele exército de Israel, ele estava ali sendo afrontado por aquele gigante já há algumas semanas, e todos os dias aquele gigante afrontava o exército, e aqueles homens que estavam ali se intimidavam na sua humanidade e falavam: nós não vamos conseguir vencer esse gigante. Mas Davi, um menininho, pequenininho, quando ele chegou lá para levar a marmita para os irmãos, nem do exército ele era, nem soldado ele era um adolescente ainda, um jovenzinho. A Bíblia diz que franzino, que ele só foi levar umas marmitinhas para os irmãos dele que estavam no exército. Mas quando ele chegou lá, ele olhou para aquele gigante, ele não viu o gigante, ele viu o Emanuel, o Deus conosco vencendo ele. Ele falou: quem é esse incircunciso? Quem é esse circunciso que está afrontando o exército de Deus? Naquele momento ele se colocou, ele não olhou para o seu aspecto físico, porque humanamente, querido, ele não era soldado, ele era um menino, pequenininho. Todo aquele exército lá que ele tinha lá poderoso de Israel, humanamente olhando, quando Golias olhou para ele, falou: quem é isso aí? Estão mandando o quê para me enfrentar? Golias, quando olhou para ele, olhou para a humanidade, olhou que esse aí não. Mas Davi falou assim: você pode vir contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Talvez essa enfermidade pode estar vindo contra você, querido, mas você tem que se levantar e falar assim: mas eu vou contra você agora em nome do Senhor dos Exércitos. Talvez essa situação financeira que você está vivendo está afrontando você todos os dias, e você tem, como aquele exército, tem sofrido por isso, tem chorado por isso. Você precisa mudar essa situação, falar assim: situação, eu vou contra você hoje em nome do Senhor dos Exércitos. Você pode vir contra mim desse jeito, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Isso é uma fé excelente. O que Davi colocou ali naquele momento, querido, foi uma fé excelente. Talvez seja um desemprego que você esteja passando, sei lá, qualquer que seja o problema que você esteja vivendo, querido. Nós precisamos usar a nossa fé e ir realmente viver o sobrenatural de Deus, porque senão a nossa humanidade, a minha, a sua humanidade vai limitar Deus todos os dias, e a sua vida não muda. Você não consegue ver nada diferente na sua casa, você não consegue ver nada diferente no seu ministério, você não consegue ver nada diferente em Deus, no seu trabalho. Você vive na igreja, mas não consegue viver o favor de Deus. Falei: pastor, por que eu não estou vivendo o favor de Deus? Por que estão pregando a graça e o favor de Deus todas as semanas? Eu não consigo viver isso na minha vida. Sabe por quê, querido? Porque você tem ouvido falar sobre a graça, você tem ouvido falar sobre o favor de Deus, mas os seus problemas têm sufocado a palavra. É como uma palavra, quando Jesus falou, é uma palavra que é lançada numa terra, mas ela não pode germinar. Por quê? Vem as pedregulhos, vem as pedras e sufocam a palavra. Você ouve toda semana aqui uma palavra que vai te motivar a ter uma fé excelente para você viver esse problema que você está vivendo. Mas na semana, no dia a dia, você está deixando os seus problemas, as suas lutas, dificuldades, sufocar a palavra que você ouve toda semana aqui, e você não consegue viver essa fé. E quando você não ouve e não vive essa fé, você está impedindo, você está limitando Deus dele vir com o favor dele sobre a sua vida e manifestar da graça dele sobre a sua vida e viver coisas novas, coisas grandes.
Irmãos, isso é muito sério. Deus é capaz de fazer todas as coisas ao nosso favor. Tenha certeza, isso é uma verdade absoluta. É uma verdade absoluta. Deus é capaz de fazer todas as coisas ao nosso favor, mas a nossa fé pode limitar o agir de Deus em nós. Você está entendendo isso? Estão comigo? Amém? Irmãos, tenha certeza de uma coisa: Deus, Ele pode fazer, Ele pode realizar todas as coisas na sua vida. Não existe impossível para Deus. Mas a nossa falta de fé pode limitar o agir de Deus em nós. Qual que é o seu problema, querido? O seu problema não é a célula que você está, o seu problema não é a igreja que você frequenta, o seu problema não é a empresa que você trabalha, o seu problema não é a enfermidade que você possa ter, o seu problema não é nada, não é os seus filhos que estão dando problema, não é o seu casamento, não é nada disso. O seu problema é a falta de fé. Hoje, irmãos, o único problema que a igreja pode viver, o único problema hoje que a igreja ainda pode viver, que pode impedir de nós vivermos as bênçãos de Deus, querido, só existe um: é a nossa falta de fé. Só esse. O diabo, a Bíblia nos garante que ele já não tem mais poder nenhum sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós já fomos libertos do pecado. O pecado não pode mais nos paralisar, porque o sangue de Jesus já nos purificou de todo o pecado. Não existe mais nenhuma acusação. A Bíblia diz: quem tentará acusação contra um do escolhido de Deus? Nós já somos justificados. A Bíblia diz: se Deus nos justifica, quem pode nos condenar? Ou seja, você não tem mais condenação, você não tem mais o diabo te prendendo, te escravizando, você não tem mais nada, querido. Então, pastor, qual que é o meu problema? Que eu não consigo viver aquilo que vocês estão pregando, aquilo que vocês têm falado, a minha vida não tem mudado. Só existe uma coisa, querido: está sendo a sua falta de fé excelente. Porque você está limitando o agir de Deus, porque você só olha para o seu problema, você só olha para a sua dificuldade. Você precisa tirar os olhos do seu problema, da sua luta, porque quando nós tiramos os olhos e olhamos para Cristo, nós temos uma palavra viva de esperança que vai acontecer algo em nossa vida. Sabe, irmãos, eu não tenho, sabe, nós limitamos o agir de Deus, querido, por causa que nós ouvimos pessoas. Ou seja, nós o limitamos por causa do que ouvimos outras pessoas, querido. Pessoas que falam durante a semana com você, pessoas que muitas vezes não têm a mesma fé que você tem aqui na igreja, que minam a sua fé. E qual pessoas que são essas? Muitas vezes dentro da sua própria casa, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos falam palavras para você que desanimam você. Você está dando ouvido muitas vezes para pessoas que falam no natural. Quando você para ouvir pessoas que não estão dentro da igreja, que não são da sua liderança, que não professam a mesma fé que você professa, você está trabalhando e você ouve pessoas reclamando do país. O país está ruim, não sei o que, a doença, o sarampo, agora eu vou pegar, não sei o que, sabe, você vai ouvindo coisas, no trabalho, está vendendo pouco, outro vem, vão mandar a gente embora, vai ter um corte na empresa. Você ouve pessoas. Quando nós começamos a ouvir pessoas que não tem no seu coração a palavra de Deus, que não tem no seu coração uma fé viva no Senhor, que vivem ainda no natural, e você e eu, nós somos cercados de pessoas assim, porque você vai trabalhar de manhã,
Você fica no ponto de ônibus, ou você pega um trem, ou você pega um trânsito, você encontra pessoas, vários tipos de pessoas. Você vai no seu departamento que você trabalha, no lugar que você trabalha, você convive com muitas pessoas, e essas pessoas o tempo todo ficam falando coisas, ficam falando, reclamando, reclama do lugar que trabalha, reclama da escola, reclama do salário, e muitas vezes você e eu entramos na conversa delas. Nós começamos a reclamar também. Tá ruim, essa empresa é ruim mesmo. O patrão é isso mesmo. O fulano, o país, o Bolsonaro agora, é isso, não sei o quê. E nós entramos na mesma onda humana. Nós começamos a viver o natural. O natural, querido, nos cerca em todo momento. Mas nós precisamos fazer a diferença. Você e eu precisamos fazer a diferença. Talvez você hoje é muito mais influenciado do que você influencia. Quantas pessoas você influencia por dia com a palavra de Deus? Quantas? Quantas pessoas você tem influenciado no seu departamento que você trabalha? Ou você está se deixando influenciar por elas? A pessoa chega lá reclamando de alguma coisa e você lá, é verdade, isso aqui é uma porcaria mesmo, é verdade, isso aí, esse país não vai mesmo, isso é tal, é isso mesmo. E você se influencia. Então, quando que nós começamos a limitar o agir de Deus, querido? É quando nós começamos a ouvir pessoas. Agora, quando você começa a ouvir, essas pessoas chegam para você e reclamam de alguma coisa, ou fala alguma coisa para você, e você começa a influenciar essas pessoas com a palavra de Deus, querido, o que você está exercendo? Você está exercendo uma fé excelente. Você influencia aquela pessoa agora a pensar de uma maneira diferente. O problema da igreja, um dos grandes problemas da igreja, o grande problema da igreja hoje é porque a igreja foi constituída para influenciar. Só que hoje a igreja está sendo influenciada pelo mundo. A igreja, querido, a igreja na palavra, no grego que é eclésia, que se chama o quê? Foi constituída para quê? Quando Jesus falou que ia montar a eclésia, ele falou assim que ele ia montar nos padrões que Roma influenciava Jerusalém. Ele se infiltrava no meio das pessoas para influenciar os judeus a se tornarem cidadãos romanos. Aí Deus falou assim: eu vou montar a minha eclésia nesse mesmo modelo. Qual que é o modelo? Agora a minha igreja vai influenciar o mundo com a palavra de Deus. Então eu e você, nós precisamos ser pessoas onde nós estivermos, que vamos influenciar o ambiente que nós trabalhamos com a palavra de Deus. Nós precisamos influenciar a escola que nós estudamos com a palavra de Deus. Nós precisamos influenciar a nossa rede social. Você que tem rede social, com o que, querido? Com coisas que são palavra de Deus. O problema, querido, que eu acompanho, eu vou falar a verdade, eu acompanho algumas pessoas aqui da igreja, às vezes no status, vou falar mesmo, se você quiser me cortar, você corta. Mas eu vejo as pessoas aqui colocando no status tantas coisas, coloca coisa da empresa, coloca coisa não sei do que, coloca política, coloca do Bolsonaro, coloca do Lula, coloca não sei de quem, mas eu não vejo ninguém nunca colocar nada da igreja. Parece que nem crente é. Nunca coloca um versículo bíblico. Diz que eu só olho o status, né? Eu não tenho Instagram e eu não tenho Face. Mas eu fico imaginando que algumas pessoas possam colocar no Instagram e no Face para influenciar. Nunca coloca aqui, nós fazemos aqui os eventos, colocamos coisas do culto. Nunca vejo ninguém postar nada do culto. Nunca vejo ninguém colocar uma palavra do culto. Nunca vejo ninguém colocar uma frase. Nunca vejo ninguém postar as palavras do culto que são pregadas. Tudo isso, querido, se você coloca, você está sendo igreja.
Porque você foi chamado para ser eclésia, para influenciar as pessoas com a palavra de Deus. Agora, o que eu vejo é que as pessoas colocam festinha de empresa, colocam coisas de jogador de futebol, coloca as coisas não sei o que, coloca time de futebol, coloca um monte de coisa, vivendo uma vida humana, não está cumprindo o chamado. Você tem rede social, querido, usa a sua rede social para influenciar. Os seus amigos vão começar a ver, eu fico imaginando, eu acho que essa pessoa tem vergonha de falar que é crente, onde trabalha. Eu falei, eu acho que tem vergonha, só pode ser, tem vergonha de ser cristão, porque tudo que posta é só relação à empresa, é só relação a coisas do mundo, é só relação a algumas coisas, porque só pode ser uma coisa, tem vergonha de ser cristão. Porque o dia que você começar a colocar, querido, algumas coisas da igreja, algum versículo da igreja, alguma igreja que eu falo é da sua vida, algum milagre da sua vida, postar algumas coisas que vão acontecer de Deus, as pessoas vão começar a olhar para você de maneira diferente. Você vai começar a influenciar. Essa pessoa um dia vai estar com um problema na vida dela, vai falar, vou procurar o fulano é homem de Deus, a fulana é mulher de Deus, vou procurar o conselho, você vai começar a influenciar as pessoas. A igreja, querido, eclésia, aqueles que foram chamados para influenciar. Agora o problema nosso, querido, é que nós da igreja hoje, que não é mais uma igreja que influencia, é uma igreja que está sendo influenciada pelo mundo. Esse versículo, querido, se você olhar no começo, porque todo aquele que é nascido de Deus vence quem? O mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Qual que é? A nossa fé. A nossa fé. Agora, como é que as pessoas vão saber que você tem uma fé? Se você nunca posta nada de Deus, nunca posta nada da igreja, nunca posta nada que você serve a Jesus, nunca posta um testemunho de Deus na sua vida. Às vezes nós colocamos o bannerzinho do culto, querido, não é para se aparecer não, é para que você coloque na sua rede social, para que as pessoas possam se interessar. Falou, você vai numa igreja, eu vou lá com você. As pessoas, então isso aí, querido, é para influenciar as pessoas. Isso nós vencemos o mundo. O problema é que a igreja hoje, ela está sendo vencida pelo mundo. E as mesmas lutas, os mesmos problemas que o mundo tem vivido, a igreja vive também. O mundo não tem fé, o mundo reclama, o mundo xinga, o mundo briga, o mundo faz coisas horríveis. Mas eu e você não, nós fazemos a diferença, nós estamos chamados para fazer a diferença. Ontem eu vi um negócio muito legal também. Nós não somos diferentes, nós fazemos a diferença. Você não precisa ser diferente onde você trabalha, você precisa fazer a diferença. Você não precisa ser diferente onde você estuda, você precisa fazer a diferença onde você estuda. Você não precisa ser diferente no meio dos seus familiares, não, você precisa fazer a diferença no meio dos seus familiares. Você não precisa ser diferente no bairro que você mora, você precisa fazer a diferença no bairro que você mora. Que as pessoas possam olhar para você e ver que você faz algo diferente, você é diferente, não porque você é diferente, porque as suas atitudes são diferentes das delas. Então nós limitamos Deus, querido, a nossa vida, nós limitamos por causa que ouvimos outras pessoas, ao invés de as pessoas nos ouvirem. Nós limitamos por causa das falsas doutrinas que estão se infiltrando dentro das igrejas. Hoje, querido, falsas doutrinas que estão se filtrando no meio das igrejas. Os cultos, querido, é para ser pregada a palavra de Deus. Culto é para ser pregado aquilo que Jesus fez na cruz. Hoje eu tenho visto alguns pastores falando um monte de bobagem na rede social. Outro dia eu vi um grande pastor aqui no Brasil reconhecido,
querendo chamar atenção, querendo decifrar a Bíblia que ninguém nunca leu. Que Bíblia que ninguém nunca viu, querido? Só existe uma Bíblia. Só existe uma Bíblia. Há 1, 2, 3 anos atrás veio um cantor aí escrevendo uma Bíblia na sua própria visão. Que Bíblia na sua visão, querido? Só existe uma palavra, só existe uma só palavra. E é maldito todo aquele que mudar um tio ou uma vírgula na palavra de Deus. Hoje as pessoas, tem um monte de pastor agora surgindo, querendo chamar atenção nas suas lives, nas suas lives, na sua rede social, querendo angariar pessoas, mas não pastoreiam. Não pastoreiam. Pastorear por rede social, querido, é muito fácil. Não convive com ninguém. Eu não tenho rede social, não tenho Instagram, não tenho Face, não faço live. Sabe por quê, querido? Eu não fui chamado para isso, eu fui chamado para cá, para olhar no seu olho, falar o que você precisa ouvir aqui, olhando no olho. E se você não concordar, você pode me chamar no final do culto e conversar comigo. Você pode me questionar, falar que eu estou errado ou que eu estou certo, mas eu posso ir na sua casa orar por você quando você está com problema. Eu vou te visitar quando você está mal. Eu vou orar por você, todo dia nós oramos por você, porque você não me conhece. Eu não sou um pastor que as pessoas conhecem que as pessoas conhecem, ele não conhece. Todo pastor, querido, precisa ter cheiro de ovelha. Pastor que não tem cheiro de ovelha, querido, não é pastor, é mercenário. É por isso que você me vê aqui. Tem um evento aqui tem oração, eu estou aqui. Tem bazar, tem não sei o que, eu estou aqui. Vai pintar a igreja, eu estou aqui junto. Vai fazer alguma coisa, eu estou aqui. Sabe por quê, querido? Porque eu preciso ter cheiro de ovelha. Agora hoje as igrejas estão entrando o quê? Pastor que estão pastoreando pela rede social. Tem um monte de seguidores, mas não tem ovelha. Tem um monte de seguidor, mas não tem cheiro de ovelha. Quando você precisa de um conselho, precisa de alguém, precisa de um braço amigo, precisa de uma visita no hospital, vê se ele vai, não vai. Então, querido, hoje as pessoas estão limitando Deus, querido, por causa de quê? Por falsas doutrinas que estão se infiltrando no meio da igreja. Querido, fala uma coisa para você: não ouça pastor que não te conhece, porque pregar o que você gosta de ouvir, querido, é muito fácil. Agora pregar aquilo que precisa ouvir, querido, só pastor que você conhece, só pastor que te conhece. Só pastor que te conhece, que prega aquilo que você precisa ouvir. Eu tenho certeza, querido, se eu quiser seguidores, eu tenho certeza que Deus me deu um dom da palavra. Se eu quiser seguidores, querido, eu começo a fazer umas lives, eu começo a ter, em um mês, eu começo a ter 500, 600, 1.000, 2.000, 3.000 seguidores, mas eu não estou preocupado com o seguidor. Eu fui chamado para cuidar de ovelha. E primeira coisa, eu fui chamado para ser ovelha. Eu fui chamado para ser ovelha. Para ser ovelha. O meu pastor, ele pode falar comigo a hora que ele quiser. O meu pastor pode me exortar a hora que ele quiser. O meu pastor pode me aconselhar a hora que ele quiser. Porque eu fui chamado para ser ovelha. E segundo, eu fui chamado para pastorear uma igreja. Para pastorear. E não para colocar, e não para ter seguidores. Então hoje nós temos visto que nós limitamos Deus por conta disso, que as pessoas querem ser pastoreadas pela internet. Ah, mas o meu pastor não prega como fulano prega. Não prega, não preciso pregar. Aliás, eu não preciso nem pregar mais aqui. Se eu não pregar mais aqui, não tem problema. Eu já falei outro dia numa reunião: irmãos, vocês estão preocupados com uma coisa irrelevante. O que o pastor menos precisa fazer numa igreja é pregar. O que ele precisa fazer é cuidar. O pastor precisa cuidar. Pregar, querido. Qualquer um que tem a palavra de Deus, tem um coração em Deus, pode subir aqui, dar uma palavra, abrir a boca, que já vai abençoar alguém. Agora, pastor foi chamado para cuidar. Pastor foi chamado para estar junto, para exortar, para amar, sabe, para se doar, para abraçar. É isso que nós precisamos, querido. Então agora, mano, eu tenho visto isso. Nós limitamos por causa da nossa perspectiva natural e humana. Ou seja, hoje a igreja está tendo dificuldade de viver o favor de Deus, porque limita
o favor de Deus por causa da sua perspectiva natural e humana. Nós precisamos parar de ser natural e humano, porque nós já somos seres espirituais, irmãos. Seres espirituais, nós já somos seres espirituais. Você queira ou não, você já é um homem, uma mulher espiritual. Não pode mais viver a vida no natural como o homem natural. O homem natural não consegue viver as coisas de Deus. As coisas de Deus só quem é espiritual consegue viver. Mas para o Senhor não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Irmãos, não há impossível. Jesus, quando chegou diante do túmulo de Lázaro, ele encontrou Marta e Maria chorando ali. Marta, na sua humanidade, já veio logo acusando Jesus. Mas se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Isso é humanidade, querido. Isso é algo humano, alguém ainda que está vivendo numa perspectiva humana. Ai, mas se Deus tivesse, não teria acontecido isso. Ai, mas se Deus me amasse, não teria perdido o meu emprego. Ai, se Deus, querido, isso é algo humano. Jesus vira para Maria e fala assim: olha, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Crer é ter fé. Crer é saber que você ama Jesus, independente daquilo que está acontecendo na sua vida, mas você tem certeza que Ele pode mudar essa situação. Quando andamos pela fé, querido, entramos na esfera da graça. Ah, pastor, quero entrar na esfera da graça. Só existe uma maneira: andar pela fé. Quando nós andamos pela fé, nós entramos na esfera da graça. Estão se pregando uma graça hoje, que eu já falei algumas vezes aqui, que não tem nada a ver com a graça manifestada na cruz. A graça que estão se pregando hoje em muitos lugares é uma graça que leva à desgraça, que leva de volta o homem a pecar, que leva de volta o homem a se prostituir, que leva o homem de volta ao vício. Não tem nada a ver com a graça. A graça de Deus, querido, ela se manifesta em nós quando nós andamos nela na esfera da fé. Saber que Cristo já me libertou. E se Cristo me libertou, verdadeiramente sois livre. Livre do quê? Livre do pecado, livre da humanidade, livre das coisas que são naturais, para viver as coisas que são espirituais. É isso que nós precisamos. Mas se nós estivermos ainda sob a lei, ficamos limitados. Se nós ainda estivermos sob a lei, nós ficamos limitados, porque a lei, querido, tem tudo a ver, sabe com o quê? Com a nossa força. Se nós quisermos viver as coisas de Deus de uma forma humana, nós não vamos viver, porque isso é lei. O que é humano aponta para a lei. O que é fé aponta para a graça. É saber que você vai viver. Na lei, você quer viver as coisas, os problemas que você está vivendo, querido, porque você quer resolver na sua força. Quando você ainda quer resolver o problema na sua força, porque você está vivendo ainda debaixo de uma lei. Mas quando você quer manifestação da graça na sua vida, você vive pela fé. A fé é a manifestação da graça, é sem esforço. Mas a graça, querido, está além da nossa força. Você precisa entender que a graça está além da minha e da sua força. A Bíblia diz: não é por força mais e nem por violência, mas é pelo que agora? Pelo Espírito. Nada na sua vida mais, querido, vai ser resolvido pela sua força. Nada mais vai ser resolvido porque você é bom. Vai ser resolvido porque Deus é bom. Você pensa que você é bom, e por isso que ainda você vive debaixo da lei, não consegue ainda resolver as suas situações e fica triste. Mas Deus não quer mais que você viva debaixo dessa lei, e muito menos que viva debaixo da sua própria força, mas que você viva pela graça. Porque a graça é além da nossa força humana, além do que nós podemos fazer, acima e além da nossa capacidade. Ah, eu não sou capaz. Glória a Deus que você não é capaz, querido. Pastor, não sou capaz de tal coisa. Glória a Deus por isso. Porque você não precisa ser capaz, porque você precisa acreditar que existe um Deus na sua vida que é capaz por você. Isso é graça.
Ah, eu não posso. Glória a Deus que você não pode. Por isso que você serve um Deus que tudo pode, naquele que te fortalece. Aleluia. É assim que nós fazemos. Eu não poderia viver as coisas que eu estou vivendo com a pastora Evelyn, tudo que nós estamos vivendo de bênção na nossa vida, porque há 2 anos atrás ela estava com câncer, eu não podia curar, mas glória a Deus que eu não podia, porque eu tinha um Deus que poderia agir na vida dela. E é por isso que nós estamos felizes, querido. E é por isso que quantas coisas acontecem na sua vida, quando você não pode, querido, é exatamente aí que Deus vai agir. O problema é que você quer fazer, o problema é que você quer resolver, que você é humano, que você quer resolver na sua força, você quer brigar, você quer resolver, não leva o desaforo para casa, eu vou lá, eu vou resolver, eu vou falar, não sei o que, não, querido, viva pela fé, coloque uma fé mais excelente na sua vida, você vai ver as coisas acontecerem. Ora, pede para Deus, não resolva nada, fique parado. Nós precisamos orar, falar: Deus, entrego nas tuas mãos isso aqui, essa situação, não consigo, eu sou incapaz. Aí Deus fala: glória a Deus que você é incapaz, porque agora você vai ver a glória, a minha glória se manifestar na sua vida. O que Deus quer, querido, não quer que a sua glória se manifeste, Ele quer que a glória dele manifeste na sua vida. Quando Gideão tinha um exército de 32 mil pessoas, ele ia ganhar a guerra na força dele. Aí Deus começou a falar: é muita gente. Se você vai, porque esse monte de gente ganhar para a guerra, você vai falar que você venceu. Faça uma seleção, manda os covardes voltarem para trás. Ficou só 10 mil. É muita gente, ainda 10 mil, ainda você vai achar que você que fez. Vamos fazer mais uma seleção. Dessa seleção que ele sobrou 300 pessoas para lutar com Gideão. E sabe o que aconteceu, querido? Aquele exército poderoso do inimigo foi vencido, nem por força nem por violência. Deus confundiu o exército inimigo. E quem é o nome de quem foi glorificado? O nome do Senhor foi glorificado na vida dele. Deus quer glorificar o nome dele na sua vida, querido, mas só vai acontecer isso quando você achar que você é incapaz, que você não pode, porque isso aí vai começar a manifestar a graça sobre a sua vida. Aí você vai viver debaixo de favor. Aí você fala: puxa, eu nem sei como eu consegui isso. É que eu falei de manhã, eu nem sei, querido, como aquele bazar ontem aqui deu tanto dinheiro. Nós não fizemos nada para isso, nós não tínhamos condição nenhuma. A hora que chega no final, eu vi o favor de Deus sobre nós. Em tudo que nós estamos fazendo aqui, querido, eu confesso para os irmãos, nós somos impotentes nisso, mas sempre no final nós vemos a graça se manifestando, o favor se manifestando. Viva isso na sua vida, comece a viver isso, meu amado. Em outras palavras, se você está vivendo ainda se você está sob a lei, querido, a sua força é limitada. Tem 2 personagens na Bíblia, querido, que nós sempre falamos: Josué e Caleb. Josué e Caleb é fantástico. Quando eles olharam, foram espiar a terra, os irmãos sabem, né? Que enviou aqueles 12 espias, 10 vieram com um retrato que era impossível, que eles eram gafanhotos perto daquele povo que estava lá, daqueles gigantes. Mas Josué e Caleb se colocou na frente, falou: não, nós podemos. Caminharam com aquele povo, foram os 2 que entraram, que conseguiram passar o Jordão e entrar na terra. Mas existia uma diferença. Talvez você nunca ouviu isso, mas existia uma diferença entre Josué e Caleb. Os 2 conseguiram entrar na terra, mas Josué, ele entrou na terra baseado na lei. Caleb, ele entrou na terra baseado na graça. Quer ver o que aconteceu com os 2? Coloca para mim aqui, Robert, Josué 13, capítulo 1. Presta atenção, não precisa abrir não, só ler aqui comigo. Olha a diferença entre Josué e Caleb. O tempo passou e Josué se tornou idoso. Idoso significa velho. Certo dia, Deus falou com ele: eis que estás velho, em idade avançada, e ainda resta
muita terra a ser conquistada por Israel. Para aí. Olha o que Deus, olhando para Josué, ele fala: Josué, Josué, depois de tantos anos você ainda não entendeu algumas coisas. O tempo passou, Josué. Você se tornou velho. Eis que você está velho, com idade avançada, mas ainda existem muitas terras para conquistar. Interessante, irmãos, que a Bíblia diz, se você olhar aqui, a Bíblia diz que Josué ficou velho. A Bíblia registra a morte de Josué. Se você seguir aqui depois para frente, vai ver que Josué morreu, mas não registra a morte de Caleb. Não registra a morte de Caleb. Aqui em Josué 13, Deus diz para Josué: você está velho, mas ainda tem muita terra para conquistar. No capítulo 14, no versículo 10, coloca para mim, Robert. Olha a diferença de Caleb. Caleb falando para Josué agora: desde então o Senhor me guardou com vida, de acordo com a sua promessa. Faz 45 anos que o Senhor fez a declaração a Moisés, quando Israel andava ainda pelo deserto, e eis que agora estou com 85 anos. Continua. Próximo. Irmão, próximo. Todavia, olha só, querido, todavia ainda me sinto tão forte como no dia que Moisés me enviou naquela missão. Tenho nesse momento vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Outro. Agora, pois, dê-me a região montanhosa que naquele tempo o Senhor me prometeu. Amém, querido? Até aí, aleluia! Irmãos, isso é para quem vive na graça. Josué, querido, ele entrou na terra, mas ele deixou o quê? Os anos consumirem a força dele. Deus olha para Josué e fala: Josué, você deixou a humanidade tomar conta de você. Querido, porque ficar velho para Deus não é a quantidade de anos que nós temos, mas é a quantidade de anos que nós temos, é a quantidade de ânimo que nós temos para conquistar as coisas. Josué deixou a velhice dele limitar as conquistas dele, e Deus fala para Josué: Josué, você vai morrer, você ficou velho, mas ainda tem muita terra para conquistar. Agora, quando chega para Caleb fala assim: Josué, Deus me conservou em vida. Josué ia morrer, mas Caleb estava vivo para conquistar o que Deus tinha para a vida dele. Caleb olhou assim: olha, quando Deus me prometeu a minha promessa, a minha terra, eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 85 anos, 45 anos se passou, mas aqui dentro, 85 anos, as pessoas podem olhar para mim e ver que eu estou velho, mas aqui eu ainda estou tão forte como no dia que Ele me prometeu. Eu vou para a guerra, eu vou lutar, e eu vou conquistar aquilo que Deus me prometeu para Moisés, que Ele iria me dar. Querido, é assim que funciona. Não importa a idade que você tenha, não importa quanto tempo você já viveu, o que importa é que você precisa se manter feliz, motivado para conquistar os seus sonhos ainda,
para conquistar aquilo que Deus te prometeu. Não seja como Josué, querido. Nós sempre falamos de Josué e Caleb como referência, e continua sendo, mas dentro dos dois, seja como Caleb. Josué se sentiu velho e Deus falou: você vai morrer, porque você já está velho e tem muita coisa para conquistar. Agora Caleb não, Deus me conservou em vida. Por que conservou em vida? Porque ele não se esqueceu das promessas de Deus na vida dele. Quando você tem certeza das promessas de Deus na sua vida, querido, você pode ter 30, pode ter 40, pode ter 50, 60, 80 anos, não importa. Se Deus prometeu para você algo, Ele vai fazer na sua vida. Se mantenha alegre, forte, feliz e motivado. Deixe essa humanidade sua para trás, porque você não pode viver pelas vistas, você tem que viver pela fé, querido. Outra coisa, a nossa força, querida, é renovada quando vivemos debaixo da graça e favor. Quer ser renovado na sua força, querido? Ai, pastor, estou ficando velho. Deus vai te renovar nessa manhã. Não importa a idade que você tem, você pode vir ajudar na limpeza, você pode ajudar aqui no ministério, você pode liderar uma célula. Eu vejo lá o seu Antônio e a dona Cecília, estão com 80 anos liderando célula. Todo ano eles multiplicam a célula. Esse ano aqui agora no início do ano, que o pastor Armin falou para eles: vocês não precisam mais, jubilou os dois. Mas aquele casal que de 80 anos, todo ano estão multiplicando célula. Muitos irmãos conhecem aqui o seu Antônio e a dona Cecília. Nunca se limitaram, porque eles já estavam com mandado avançado de fazer aquilo que Deus tinha posto na vida deles. Isso é vigor. Pastor José, 77 anos, vai fazer agora o ano que vem. O homem é uma máquina, prega, dá aula, faz tudo, trabalha, tantas coisas, motivado. Irmãos, eu vejo pessoas aqui muitas vezes com 15, 20, 30 anos, que são novos, parecendo velhinhos. Cuidado para não morrer, querido, porque Deus, quando viu o que fez com Josué. Josué, você está velho, está se sentindo velho. Para você agora então, sua bosta só tem que te recolher, porque o que eu preciso é de gente fazendo coisas. Falou: Josué, você já está velho e tem muita coisa para conquistar ainda. Então vou fazer o seguinte: Caleb está motivado, Caleb tem vida, ele é mais velho que você, mas está fazendo as coisas, está querendo guerrear. Aí Josué, aí o Caleb chega: me dá a minha parte. Outra coisa, irmãos, a Bíblia diz que a tribo de Levi, os levitas, serviam ao Senhor como auxiliares no sacerdócio, dos sacerdotes, dos pastores. Só que é o seguinte: a partir dos 25 anos de idade, eles podiam entrar para o serviço, no trabalho no tabernáculo. Todo homem, a partir dos 25 anos, que era da tribo de Levi, com 25 anos ele entrava para o ministério, trabalhando no tabernáculo. Só que aos 50 anos, eles deveriam deixar de realizar esse trabalho e não trabalhavam mais. Ou seja, eles eram recrutados para trabalhar no templo, quem era os levitas, para trabalhar no templo aos 25 anos, só que pela lei, aos 50 anos, eles tinham que se aposentar, não podiam mais servir. Querido, se nós estivermos debaixo de uma lei, o que acontece é que o nosso trabalho na igreja, ele se torna limitado no ministério. O seu ministério é limitado. Na lei, o nosso ministério é limitado, mas na graça somos renovados e não paramos nunca de servir a Deus. Não paramos nunca de servir a Deus, não importa a idade. Querido, eu estou com vou fazer 56 anos agora, daqui a 2 meses. Querido, eu estou tão forte, motivado e feliz e alegre para fazer a obra como eu estava no primeiro dia que eu cheguei na igreja. Não mudou nada. Vou fazer 56, espero fazer 7, 8, 10, 60, 70, 80. Se Jesus não voltar, com 85 anos você vai me encontrar aqui, ou numa outra igreja, não sei, fazendo alguma coisa para Deus. Agora, querido, o que nós precisamos é saber o seguinte: quando nós, da igreja, a tribo de Levi, aos 50 anos, na lei, tinha que parar de servir no tabernáculo. Mas na graça, querido, você pode ter 100 anos, 120, 130, não importa, Deus ainda conta com você. Caleb disse: 45 anos se passaram
Eu tinha 40 anos na época, hoje eu tenho 85. Mas me dá o pedaço de terra que é meu, que eu vou lá conquistar. Eu vou guerrear. Eu vou guerrear. Não existe ninguém velho aqui não, querido. Você pode fazer muita coisa para Deus. Você pode ser muito usado por Deus. E quando você começa a ser usado por Deus, deixa Deus usar a sua vida, sabe o que acontece? A sua própria vida, você não faz esforço nenhum para as coisas acontecerem, você começa a ver as coisas fluindo. A sua alegria, querida, está na casa do Senhor. A Bíblia diz: a minha alegria está na casa do Senhor todos os dias. Hoje eu vejo gente reclamando: ai, vai ter oração de terça, vai ter reunião segunda, ai, vai ter bazar no sábado, ai, vai ter não sei o quê, ai, tem isso, tem célula, é muita coisa. Que muita coisa, querido. A alegria de alguém que tem uma fé excelente é estar na casa do Senhor todos os dias. Todos os dias, fazendo alguma coisa, servindo. Quando você começa a se limitar nisso, quando você começa a ficar limitado em você, querido, acontece como Josué. Josué, você já está velho, querido. Irmãos, eu falar para você que você está velho é uma coisa. É duro, hein? Quando Deus chega com uma pessoa e fala, Deus falar para a pessoa que ela está velha, querido, ai. Deus chegar para uma pessoa e falar assim, você já está velho. Não porque ele tinha 80 anos, porque o comportamento dele já era de velho. Não tinha mais sonho, não tinha mais projeto de conquistar nada. Não queria fazer mais nada. Falou, Josué, você está velho, mas tem muita coisa para ser feita na igreja ainda. Irmãos, pensou? O que ele está falando ali é exatamente isso. O que ele está falando para Josué é exatamente isso. Nosso contexto hoje é isso. Você já está agindo como um velho, mas tem muita coisa para ser feita na igreja ainda, querido. Eu nunca quero que Deus chegue para mim e fale assim, Clovinho, você já está velho. Você não faz mais nenhum evento, você não faz encontro, você não evangeliza, você não quer mais dar aula, você não quer mais pregar, mas tem tanta coisa para ser feita ainda. Carlinho, vem cá, vai. Não, vem não, estou falando de Deus falando. Eu não morri ainda, peraí, deixa. Aí Deus tem que famar Caleb. Caleb, você está vivo. E Caleb fala, Deus me conservou em vida. Eu tenho a mesma força que eu tinha para conquistar como eu tinha 45 anos atrás, quando Ele prometeu. Eu quero isso, querido. Agora eu vejo alguns irmãos aqui, querido, falar a verdade para você. É eu que estou vendo ainda só, viu? Não é Deus ainda não, viu? Que age como já tivesse velho. Que age como tivesse velho. Não tem ânimo para ajudar em nada. Não tem ânimo para vir limpar lá, para ajudar na limpeza. Não tem ânimo para estar na cela. Não tem ânimo para fazer nada. Não deixa Deus olhar para você e achar que você está velho não, querido. Não deixa não. Não deixa Deus olhar para você. Não deixe você ver que você já está velho para conquistar aquilo que Deus prometeu para você. Não deixa não. Sabe, faça como Caleb. Olha, já faz 10 anos que eu estou na igreja e Deus me prometeu algo, mas eu ainda não tenho, mas eu sei que eu vou conquistar. Eu estou aqui. Estou tão forte como estava naquele dia. E é assim que tem que ser a nossa vida. A nossa fé tem que ser muito mais excelente do que nós pensamos. Você precisa ter uma fé muito mais excelente, querido. Você precisa ser aquele que vai influenciar. Caleb, quando ele disse essas palavras, ele sabe o que ele fez, querido? Ele influenciou todo aquele povo que estava com ele a estar junto com ele para a guerra.
A terra que Caleb tinha que conquistar, querido, a Bíblia diz que ainda tinha muitos gigantes lá. Os gigantes estavam lá. Mas quando Caleb se colocou e falou assim: ainda estou forte, sabe o que ele fez? Ele influenciou todo aquele exército que estava junto com ele ali. E a Bíblia diz que eles foram, guerrearam contra os gigantes e conquistaram a terra. Eu quero que você saia daqui hoje, nessa manhã, desse jeito. Você ainda está tão forte, querido. Não importa a idade que você tenha. Deus tem te conservado você em vida, para que você possa conquistar tudo o que Ele prometeu para você. Amém? Em nome de Jesus, coloque-se de pé. Em nome de Jesus.